Salve, salve, nação tricolor. Bom, pessoal, falar um pouco aí sobre o São Paulo, tá? Algumas notícias. Notícias sobre o Pablo Maia, Rian Francisco, Caleri. Vamos falar também um pouco sobre essa questão dos atrasos. Na realidade, não é um atraso. É um atraso, mas é um atraso de premiação. E também vamos falar um pouco referente ao Luca, né? Tá bom? Que vai subir da base, tá bom? Mas antes disso, se inscreve no canal, deixa seu like e bora pro vídeo, né? Bom, pessoal, o primeiro assunto aí, vamos falar um pouco do Rian Francisco, né? O Rian Francisco que agora vai ter, mas a tendência é ter mais oportunidades, né? O Rian Francisco tem treinado, tem ficado um pouco mais... como é que eu posso dizer, um pouco mais animado com essa possibilidade de estar entrando mais tempo nos jogos, né? O Rian Francisco, que é empresário pelo Fabiano, né? O Fabiano tinha comentado também que ele estava muito tranquilo, que ele não esperava também estar no elenco agora, né? Estar no elenco profissional, ter bastante mais oportunidades agora esse ano. A projeção era mais para o ano que vem. E agora, com essa infeliz lesão do Caleri, ele vai ter mais oportunidade de mostrar o seu trabalho e tem trabalhado firme, forte lá dentro do CT da Barra Funda, né? E tá assim, se fortalecendo, então tá trabalhando um pouco mais com a perna ruim, né, para aprender, para ter um melhor aproveitamento da perna ruim, enfim. Tem todos esses pontos, né, então ele tá bem animado aí com essa possibilidade de estar entrando nos jogos com mais frequência, né. Então, boa sorte pro Rian, espero que ele consiga, né, inclusive tá fortalecendo um pouco mais para disputar, né, bola com zagueiro, tudo, enfim, né, essas questões, né. Bom, falar um pouco do Luca também, tá? O Luca aí da base tá subindo pro profissional, né? O Luca tem contrato até o meio do ano que vem, se eu não me engano. A informação foi passada pelo Alexandre Vieira, né? E assim, o Luca é um jogador que o Zubeldia gosta bastante dele, né? Acho que a tendência é ele também ter oportunidades entre os profissionais, né? Acho que o Luca é um pouco mais novo, né? Tudo, mas a tendência é ele ter também oportunidades aí no time principal, né? O Luca é um jogador que, de vez em quando, o Zubeldia pedia para ele subir para até mais que o Rian, tá? Para subir um pouco mais, para estar treinando com o São Paulo, né? Com o elenco principal. E ele é um pouco mais versátil, né? Ele joga tanto no ataque como de extremo. Então, assim, é um jogador que o Zubeldia gosta bastante e tá subindo aí das categorias de base para integrar o time profissional, né? Bom, com relação ao Luca e o Rian, essa é a notícia, tá? Bom, falar do Pablo Maia, tá, gente? Pablo Maia, muito provavelmente aí, estará já treinando com o time profissional, com o time principal ali, na segunda quinzena de maio, né? O Pablo Maia adiantou muito a sua recuperação, tem feito trabalhos aí importantes em 2 turnos diferentes, tem abdicado de bastante coisa para voltar o mais rápido possível, né? Então aí o Pablo Maia muito provavelmente vai chegar na segunda semana aí, na segunda quinzena, desculpa, de maio, e vai estar aí, muito provavelmente vai estar à disposição aí para o Zubeldia utilizar, né? Talvez entre aos poucos, vai entrando aos poucos, né? No time, né? Mas é muito importante essa volta antes da parada, né? Da data FIFA, né? Que dali, né, a gente consegue ter uma recuperação um pouco maior, uns treinamentos um pouco maior, pegar um pouco mais de ritmo com a galera, né? Boa sorte aí pro Pablo Maia, espero que volte aí firme e forte, né? Falar do Caleri, pessoal. O Caleri que tem... que machucou, né? E é muito triste porque para Libertadores o Caleri é muito importante pro São Paulo, né? Então o que acontece? O Caleri machucou a LCA, né, o ligamento cruzado, né, então vai perder aí até 2025, né, como a gente já tinha informado aqui no canal também, né, em vários outros, outras mídias também informaram, né, e o que acontece, né, o Caleri tem um contrato até 2026, até onde a gente sabe, né, e aí o Alexandre Vieira trouxe aí uma informação bem interessante, que é o seguinte, né, que o contrato do Caleri, ele tem um gatilho, gente, que se o São Paulo quiser renovar, né, pode renovar até 2027. E talvez, ainda não, São Paulo não se pronunciou sobre isso, a gente não sabe direito como que vai ser, mas tem uma possibilidade do São Paulo ativar essa cláusula. Por quê? Porque ele fez a mesma coisa com o Pablo Maia. Estendeu o seu contrato um pouco mais depois dessa lesão que ele teve. Então, com o Caleri pode ser que o São Paulo queira utilizar a mesma situação, né? Então, assim, vamos ficar de olho aí, tá? Porque, assim, o Caleri já tinha falado em uma TV argentina, depois do jogo contra o Tajeres, que queria finalizar a carreira ali no All Boys, né? Que é o clube da cidade dele ali, o clube que ele começou, né? Então, assim,
é muito provavelmente que depois que termine o contrato com o São Paulo, ele vá para o All Boys, né? E assim, a gente não sabe como que vai ser, como que o que o Caleri vai decidir, o que o São Paulo vai decidir, mas é muito provável que entre 2026 ou final de 2027 o Caleri saia para o All Boys, tá? Da Argentina, tá bom? Mais uma notícia, pessoal, referente à questão dos atrasos, né, nas premiações. São premiações referente ao sexto lugar, tudo que o São Paulo tá tentando antecipar uma verba lá da Conmebol, né, que acho que saiu em outros portais, que é para pagamento de premiação, né, para que esteja tudo em dia. Não que não esteja tudo em dia, salário dos atletas estão todos em dias, o que tá faltando é só essa premiação, né, que tava faltando pro São Paulo, tá? Acho que é isso, pessoal, acho que a gente passou por todos os assuntos que tinha, né, e eu queria deixar só uma crítica aqui com relação à mídia tricolor, né, a galera a mídia segmentada do tricolor. Eu acho que, com relação às críticas, eu acho que tem que ser feita críticas ao Zubeldia, ao São Paulo, mas eu acho que a gente tá excedendo um pouquinho as críticas, tá? Eu acho que esse momento é um momento que a própria Independente soltou uma nota aí, eu acho que é um momento da gente se ajudar, né? Se juntar e fazer o quê? Apoiar o time, apoiar o clube, né? Se a gente quer mesmo ajustar as contas do clube, melhorar aí a saúde financeira, eu acho que se a gente pensar em demissão de técnico, né? E eu já falei isso aqui em algumas outras vezes, a gente está conivente com o aumento de dívida, né? Até porque se a gente demite o Zubeldia, acarreta numa multa, acho que se eu não me engano, de 10 milhões, mais ou menos. Então eu acho que a gente tem que pensar um pouco antes de pedir a cabeça de técnico, né? Eu acho que assim, não vai ser isso que vai salvar o São Paulo. Talvez dê um sprint no início, assim, nos 2, 3 primeiros meses, mas na realidade minto até no primeiro mês, mas depois volte a acontecer a mesma coisa. O São Paulo oscilar para baixo. O São Paulo tem um elenco curto, tem um elenco com muita molecada, e a gente sabe que a molecada às vezes oscila, então a gente tem que ter em mente que o São Paulo está em um momento de reconstrução. Tá? Reconstrução. Então, reconstrução requer paciência, requer tempo e requer luta, entendeu? Então, a gente tem que estar junto com o São Paulo, junto pelo São Paulo, e assim, demissão de técnico não vai ajustar as contas do São Paulo. Tanto é que o Dorival pediu o mesmo salário de antes, né? Porém, ele pediu também, com relação, o Zanqueta até trouxe essa informação, que ele pediu 3 ou 4 reforços, né? E o São Paulo falou, não dá pra gente trazer, né? O salário daria para pagar, os bônus daria para pagar, caso ele atingisse algumas coisas, né? E que foi aquela informação que o Sombra trouxe, mas tava muito no início, tava meio picotado, então a gente foi atrás aí, né? Falou com algumas pessoas, falou com o Alexandre, que ele é um cara bem informado, o Zanqueta soltou essa informação até, que o Dorival pediu o mesmo salário e pediu alguns gatilhos do seu contrato e pediu jogadores. O São Paulo não tem dinheiro para trazer jogadores. Então, vamos, pessoal, ter um pouco mais de consciência e ter entendimento que o São Paulo precisa de nós, né? O São Paulo não vai poder contratar, né? Então, se você quiser coringar, aí tudo bem, aí você pede a saída do Zubeldia e pede contratação. Mas se você quiser flamengar, que é uma questão de ajuste de contas e fazer com que o São Paulo consiga pagar todo mundo, consiga estar no azul, o São Paulo precisa fazer esse trabalho de formiguinha e estruturar o clube para 2030, que é o nosso centenário, ok? Então é isso aí, pessoal, tamo junto. E assim, só falando, não passo pano para ninguém, eu acho que tem erros e acertos da direção e do Zubeldia, mas eu acho que o mais certo é você fazer o certo, e o certo é você pagar suas dívidas e estar com o seu clube em dia, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Tamo junto e vamos São Paulo.